Lê. BBC Lê. Como 23 judeus expulsos. BBC Lê. Como 23 judeus expulsos de Recife ajudaram a fundar Nova York. Uma reportagem de Luiz Barrucho, da BBC News em Londres, lida por mim, Silvia Salek. A bordo do navio Valk, cerca de 600 judeus deixaram Recife, em Pernambuco, expulsos pelos portugueses. Era o fim da ocupação holandesa no Brasil e também da liberdade de praticar sua religião. Eles queriam voltar à terra natal, a Holanda, onde o culto do judaísmo era permitido devido ao calvinismo, uma versão mais liberal do cristianismo. De lá haviam chegado mais de 2 décadas antes, quando os holandeses conquistaram parte do Nordeste brasileiro, de olho na produção e no comércio do açúcar. Mas uma tempestade os desviou do caminho e o navio foi saqueado por piratas. O grupo foi resgatado por uma fragata francesa e levado à Jamaica, então colônia da Espanha. Ali eles acabaram presos por causa da Inquisição espanhola. Mas graças à intervenção do governo holandês foram libertados e, por motivos financeiros, parte deles seguiu para um destino mais próximo do que a Europa, a colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, um mero entreposto comercial na época. Ali formaram a primeira comunidade judaica da América do Norte e contribuíram para o desenvolvimento local. Atualmente, Nova York é a segunda cidade com o maior número de judeus no mundo, atrás apenas de Tel Aviv, em Israel. Mas essa história rocambolesca não começa em 1654, ano em que Portugal derrotou os holandeses e retomou o controle do Nordeste, provocando por consequência a expulsão dos judeus que temiam a Inquisição. A imigração judaica ao Brasil remonta à época do descobrimento com os chamados cristãos novos, judeus que foram obrigados a se converter ao cristianismo na Península Ibérica devido à perseguição pela Igreja Católica. Na então maior colônia portuguesa, o Brasil, alguns deles abdicaram das práticas judaicas, outros as mantinham às escondidas. Mas foi em fevereiro de 1630, com a ocupação holandesa, que os judeus da Holanda chegaram ao Brasil. Alguns deles descendiam de portugueses que haviam fugido rumo ao território holandês, diz a BBC News Brasil a historiadora Daniela Levy. Ela é autora do livro De Recife para Manhattan, Os Judeus na Formação de Nova York, um livro publicado pela editora Planeta. O livro demandou 10 anos de pesquisa, que começou com uma dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Os judeus que vieram ao Brasil eram descendentes dos cristãos novos que haviam se mudado para a Holanda um século depois da conversão forçada pela Inquisição. Naquele país, eles puderam retornar ao judaísmo, recuperando tradições e se reorganizando como comunidade, explica Daniela Levy. Muitos desses judeus holandeses integravam a Companhia das Índias Orientais, uma empresa de mercadores fundada em 1602. No Recife, eles foram abrigados por parentes já estabelecidos e constituíram sua própria comunidade, na qual podiam, enfim, professar sua religião em paz, dedicando-se ao comércio e a atividades como a botânica e a engenharia. Construíram escolas, sinagogas e um cemitério, dando sua contribuição ao enriquecimento da vida cultural da região. A primeira sinagoga das Américas, Kahal Tzur Israel, foi fundada ali, ocupando um dos casarões da Rua do Bom Jesus, então chamada de Rua dos Judeus. A sinagoga foi reinaugurada em 2002 após uma restauração. As estimativas sobre o número de judeus no período holandês variam muito, entre 350 e 1.450 pessoas. Mas o número é expressivo, considerando que cerca de 10.000 pessoas viviam na região. Segundo Daniela Levy, isso ocorreu graças ao calvinismo, que permitia a liberdade de culto,
mas também a Johann Maurits van Nassau-Siegen, ou Maurício de Nassau, militar que governou a colônia holandesa no Recife de 1637 a 1643. A Holanda era um país protestante e abriu suas portas para outras religiões quando se tornou independente da Espanha. Foi então quando os cristãos novos saíram de Portugal e foram para lá. Existiam alguns calvinistas que tinham animosidades contra os judeus, mas, de forma geral, a política holandesa era de tolerância religiosa, diz Daniela Levy. Maurício de Nassau, um grande humanista, defendia a visão de que o bom convívio de grupos de diferentes religiões seria politicamente mais proveitoso e também do ponto de vista econômico, acrescenta. Com o intuito de transformar Recife na capital das Américas, Nassau investiu em grandes reformas, tornando-a uma cidade cosmopolita. Apesar de benquisto, ele acabou acusado de improbidade administrativa e foi forçado a voltar à Europa em 1644. Após o fim da administração Nassau, a Holanda passou a exigir a liquidação das dívidas dos senhores de engenho inadimplentes, o que levou à insurreição pernambucana e que culminaria mais tarde com a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654. Na prática, mesmo depois de terem sido derrotados, os holandeses receberam dos portugueses 63 toneladas de ouro para devolver o Nordeste ao controle lusitano no século XVII. O pagamento envolvia dinheiro, cessões territoriais na Índia e o controle sobre o comércio do chamado sal de Setúbal, segundo disse à BBC News Brasil em 2015 Evaldo Cabral de Melo, historiador e integrante da Academia Brasileira de Letras. O montante equivaleria a cerca de 500 milhões de libras esterlinas ou 4 bilhões de reais em valores atualizados. Os judeus que haviam fincado raízes no Brasil se viram sem alternativa. Receberam um ultimato do então governador da região, Francisco Barreto de Menezes. Deveriam sair em 3 meses. Alguns deles fugiram para o sertão do Brasil. Outros decidiram voltar à Holanda, dando início à epopeia que abre esta reportagem. Após a intempérie com os piratas e a prisão na Jamaica, 23 deles, entre os quais famílias com crianças nascidas no Brasil, partiram rumo a Nova Amsterdã. Registros populacionais da Prefeitura de Nova York mostram que eles chegaram em setembro de 1654, mas não foram bem recebidos, conta Daniela Levy. A então colônia holandesa era insignificante, quase deserta e governada por um calvinista fanático, Peter Stuyvesant, que impôs várias dificuldades aos recém-chegados. Stuyvesant não gostava de judeus. Ele não queria permitir a entrada deles, mas a comunidade judaica da Holanda interferiu a favor deles e eles foram aceitos, diz Daniela Levy. O restante do grupo, que havia ficado preso na Jamaica, acabaria se juntando aos 23 posteriormente, acrescenta. A duras penas, os 23 judeus conseguiram sobreviver a partir do comércio, que logo cresceu, atraindo mais judeus para a cidade, que viria a mudar de nome para Nova York em 1664. Depois da Guerra de Independência Americana, seus descendentes alcançaram plena cidadania. Um deles, Benjamin Mendes, que nasceu em 1745 e morreu em 1817, fundou a Bolsa de Valores de Nova York. Na Big Apple, ou Grande Maçã em português, o apelido da cidade de Nova York, um monumento chamado Jewish Pilgrim Fathers rende homenagem aos Lucena, Henrique, Andrade, Costa, Gomes e Ferreira, que ajudaram a fundar e a desenvolver a cidade. Recentemente, essa saga deu origem a um novo livro, Arrancados da Terra, Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, do escritor e jornalista Lira Neto, editora Companhia das Letras. Após a ocupação holandesa, uma nova leva de imigrantes judeus começou a chegar ao Brasil em 1810, em sua maioria do Marrocos.
Eles se estabeleceram principalmente em Belém, onde fundaram a segunda mais antiga sinagoga do Brasil, que continua ainda hoje em pleno funcionamento. Ali também construíram um cemitério israelita. A partir de então, a imigração judaica se intensificou, culminando com seu apogeu na primeira metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Além do Nordeste, Sul e Sudeste foram os principais destinos. Os imigrantes partiram na maior parte da Europa e de alguns países árabes. O Brasil permitiu que imigrantes judeus reconstruíssem suas vidas com acolhimento e liberdade, e nossa comunidade, pequena, mas diligente, retribuiu com muito amor e trabalho. Aqui criamos nossas famílias, criamos empresas, desenvolvemos carreiras profissionais nas mais diversas áreas de atuação e conhecimento, diz Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Nacional dos Israelitas do Brasil. Por isso, a comunidade judaica brasileira está tão bem integrada à comunidade maior de brasileiros, com diversidade e dedicação ao país generoso que acolheu nossos pais e avós, acrescenta. Atualmente, o Brasil tem a segunda maior comunidade judaica da América Latina, com cerca de 120 mil cidadãos. Você ouviu a reportagem Como 23 judeus expulsos de Recife ajudaram a fundar Nova York, de Luiz Barrucho, da BBC News Brasil em Londres, publicada em 18 de março de 2021. Muito bem, né? Esse é o canal André Luiz Nunes, né? Vez ou outra eu venho aqui para fazer transmissão ao vivo, live ao vivo, pelo TikTok, né? Assim como faço lá no Facebook, mas a maioria das transmissões são feitas pelo YouTube e também faço no Quai, né, nessas 4 redes sociais, né? Agora o Quai não salva a gravação, né? Porque a live pode e deve virar uma pregação para ser reaproveitada no YouTube, no Facebook e também pode fazer vários cortes, né? A fim de fazer divulgação daquilo que eu estou pregando nesta hora, né? Vimos aí na BBC de Londres essa reportagem explicando sobre 23 judeus expulsos do Recife, Pernambuco, que ajudaram a fundar Nova York, né? Nos Estados Unidos da América do Norte, né? Isso é muito importante porque isso aí é fato, é história, né? Eu estou procurando aqui um texto da Bíblia para fundamentar a palavra, a oratória, a palestra ou a pregação que devo fazer, né? E o texto é o 4º Evangelho. Em hebraico o nome é Yehoanã. No português se fala João, mas é impossível. Yehoanã, um dos 12 apóstolos, ele que também é apóstolo, né? Rachalia, no hebraico, é impossível ele ter sido chamado de João, porque a letra J não existe no hebraico, né? As 22 letras do hebraico, como eu sempre tenho pregado aqui. Estou com a Bíblia de Jerusalém, capítulo 4, versículo 22 do 4º Evangelho. Mashiach e Yehoshua disse:
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yehudins, né, dos judeus. Né? Então esse é o texto para basear, fundamentar essa palestra, palavra, explicação, exposição, como você queira chamar, né? O capítulo 4, versículo 22 diz que a salvação vem dos Yehudim, vem dos judeus, mas eu devo ser claro em dizer que a Bíblia não diz que a salvação vem do judaísmo. E o judaísmo é a religião dos judeus, dos Yehudins, Aldins, lá em Israel hoje, né? Israel diz ser um país democrático, mas infelizmente nessa administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que estamos vendo é um autocrata, né? Eu preguei outro dia que o mundo está cheio de autocrata. O que é um autocrata? É um homem que dirige um país, mas é autoritário, né? Como Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, né? Rússia, China, Coreia do Norte. Isso pode envolver regime político e pode envolver religião, porque o Ayatollah Ali Khamenei no Irã, antiga Pérsia, também é um autocrata. É autoritário, né? E agora o mundo vê um autocrata, Donald J. Trump, né? Ele ganhou a eleição? Ganhou. Estados Unidos é um país democrata? Aí eu vou deixar a pergunta, né? Porque é o Brasil, aqui na América do Sul, que dá lição de democracia aos Estados Unidos da América do Norte, que já foi um país protetor das democracias, um país democrata. Né? Veja que se Donald J. Trump fosse brasileiro, o que ele fez no Capitólio, mandando os trumpistas invadir a Câmara dos Deputados e do Senado americano, o Capitólio, e lá houve 5 mortes, né? Eu não sei se foi 1.700 trumpistas que foram presos. Alguns pegou penas aí de 20, 30 anos de cadeia. Mas naqueles 4 anos, porque Donald J. Trump perdeu a eleição, a justiça americana não julgou ele, não penalizou ele. E o que ele fez? Ele deu indulto, soltou todo mundo que estava preso, né? Os trumpistas, chamou de patriotas, né? Mas se ele fosse brasileiro, talvez ele seria julgado, como nós estamos vendo um exemplo aqui no Brasil, né? Talvez ele seria julgado. Então, os Estados Unidos hoje já, se alguém me perguntar, é uma democracia? Já fica difícil de responder, né? Porque é um país dirigido hoje por um homem que se espelha em Vladimir Putin, né? Trouxe Vladimir Putin ao Alasca. Parecia que ia haver a paz, né, entre Rússia e Ucrânia, mas aquela reunião do Alasca já falhou, né? Aquela cúpula, cimeira política entre Estados Unidos e Rússia no Alasca, aquilo deu em quê? Não deu em nada. Apenas Donald J. Trump estendeu um tapete vermelho, né, para Putin caminhar sobre ele, fez uma exposição lá de aviões americanos, B-12. Enquanto isso,
bombas caem na Ucrânia, né? Matam crianças, mulheres, velhos. Já morreu mais de 1.700.000 ucranianos nessa guerra. Do lado russo também já morreu mais de 1 milhão, né? No entanto, um criminoso de guerra como Vladimir Putin ganha o direito de caminhar no tapete vermelho, embora a União Europeia, a Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia, pediu para o Trump não estender o tapete vermelho, né? Disse que o Putin não merecia. Mas mesmo assim, Donald Trump desobedeceu, né, a recomendação da União Europeia, né? Estendeu. Não só estendeu, mas já posicionou aqui no Mar do Caribe, próximo às águas da Venezuela, submarino nuclear com mais de 4.500 soldados, né, americanos, marinheiros. Estão ali, acho que 7 navios, né, prontos para tomar a Venezuela, né, derrubar o regime de Nicolás Maduro, né? Também é outro autocrata, né? Então o mundo está assim, autoritários, autocratas lutando uns contra os outros, querendo derrubar uns aos outros, né? Agora isso é profecia, né? Pode sobrar para o Brasil, Deus sabe, né? O Panamá não está seguro, o Canadá não está seguro, o México não está seguro, a Dinamarca, a Groenlândia na Dinamarca não está segura, né? Porque os Estados Unidos é um leão, né? Que hoje que quer dominar as Américas, todas as Américas do Norte, Central e também a América do Sul. O leão está rugindo, né? É como se, na visão do Trump, a China é um poderio, né? Dominaria a região dela, a Rússia dominaria a região dela e os Estados Unidos quer dominar as 3 Américas, né? Ou seja, é um tempo de instabilidade. Ou seja, já não há segurança. Né? Já não há segurança, né? Ou seja, a paz pode ir embora a qualquer momento, né? É profético isso, não haverá guerras e rumores de guerras, né? Simplesmente isso é profético. Agora, eu quero estender aqui falando dos judeus, como eu estava a dizer. Eu não vejo salvação no judaísmo e nem em sinagoga, né? No Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, na era de Éfeso e Filadélfia, a primeira era das 7 eras, que compõe a plenitude dos gentios. Os gentios têm 7 períodos, né? Éfeso, porque aquelas congregações ali é na Ásia Menor, não é em Jerusalém, não é em Israel, né? Tudo é na Turquia, fora de Israel, né? As 7 cartas. E o Apocalipse é as coisas que eram no passado, são no presente e acontecerão no futuro. Portanto, é profético aquelas 7 cartas, 7 congregações. Cada congregação representa um período. Nessa história de 2000 anos dos gentios, das nações, e o nosso tempo está acabando, está terminando, porque estamos no 7º período, o período de Laodiceia, né? A era da igreja de Laodiceia é a pior, é a mais patética, porque nessa era, a 7ª, a de hoje, que corresponde ao dia que vivemos, a hora em que vivemos, o momento que vivemos, o Mashiach Yoshua diz em Apocalipse 3, 18, eis que estou à porta e bato, né? Obviamente ele está do lado de fora das igrejas,
do cristianismo, né? Apocalipse 2, versículo 1, ele tinha dito lá na primeira era, a era de Éfeso, e quem abriu a primeira congregação em Éfeso, lá no ano 54, mais ou menos, foi Rachalia, Paulo, o apóstolo Paulo, né? Então ali nós já temos a noção do que é Éfeso, do que era a primeira carta, né? E como que Mashiach e Yehoshua vai se apresentando nesses 7 períodos, 7 cartas que correspondem a esses 2000 anos. E lá ele disse que ele iria andar em meio a 7 lâmpadas. Israel não tem uma festa no ano chamada Hanukkah. O que é a festa do Hanukkah? No tempo dos Macabeus, eles tinham azeite lá só para um dia. Mas eles encheram o menorá. O menorá é aquele castiçal com 7 canudos, 7 lâmpadas, né? E milagrosamente as lâmpadas iluminaram 8 dias. Por isso que tem a festa do Hanukkah, das luzes. Todo ano se comemora em Israel o Hanukkah, no tempo dos Macabeus, né? Você vê que essa Bíblia aqui tem Macabeus 1 e 2. Macabeus é verídico, é fato, é escriturístico. Embora nem na Bíblia dos judeus, a Tanakh, que compõe a Antiga Aliança, o Velho Testamento, que tem 24 livros, não tem Macabeus 1 e 2. Esses livros Lutero retirou da Bíblia protestante, né? Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Macabeus 1 e 2. Mas eles estão aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu utilizo, né? A melhor versão de todas as Bíblias. Não quero dizer que ela é 100% correta, mas ela é a que mais se aproxima do original, né? Compreende, né? Então, a menorá ou castiçal tem 7 canudos. E Apocalipse 2, 1, na primeira carta à congregação de Éfeso, Mashiach Yehoshua diz assim: eu vou caminhar, eu estou começando a caminhar e vou caminhar entre as 7 lâmpadas. Então lá, há 2000 anos atrás, ele já estava caminhando lá na primeira lâmpada. Éfaso, né? Ou seja, embora a menorá, o castiçal, era um objeto sagrado, e é até hoje, do templo dos judeus, né? Mas essas 7 lâmpadas aí, do castiçal, da menorá, vai representar os 7 períodos. E eu devo afirmar nesta hora, já terminou a caminhada do Mashiach Yehoshua entre as 7 lâmpadas. Porque ele está do lado de fora. Esse que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele ceará comigo. Veja, já não entra mais em templos de igreja, do cristianismo. Também Mashiach Yehoshua, o filho do Criador Yehová, aquele que morreu no Calvário, no Gólgota, na cruz, e ressuscitou ao 3º dia, ele não é cristão, ele é judeu. Leia Hebreus capítulo 7, versículo 14. Rachalia, Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, que nosso Senhor, o Adonai, é proveniente da tribo de Judá. E esse período, eu quero cravar isso aqui, enfatizar. Esse período de caminhar durante 2000 anos entre o cristianismo, igrejas, congregações, já acabou. O que vem agora é o arrebatamento, né? Os mortos no Mashiach vão ressuscitar, os vivos no Mashiach vão ser transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 15, 16.
17 diz que vão subir no arrebatamento nas nuvens, nos ares, né? É a palavra de Deus, é a Bíblia, é a Escritura. Então, o percurso, gente, já terminou, ele já caminhou entre as 7 lâmpadas, porque estamos em Laodiceia, ainda estamos, mas já está do lado de fora. Ele já não caminha dentro de Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, Renascer. Ele já não caminha. No entanto, ainda não ocorreu o arrebatamento, porque mesmo do lado de fora, ainda haverá algumas pessoas, um pequenino rebanho, alguns indivíduos que vão ouvir a voz dele, vão sair das igrejas e vão se aprontar para o rapto, né? Irão se aprontar para o arrebatamento, né? Como Mashiach e Yehoshua está do lado de fora, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, também sairão, né? Sai dela, ó meu povo! Sai dela quem? Da grande Babilônia, da grande prostituta. A igreja romana. Mas só a igreja romana? Não, porque Yehoanã, que se chama de João, ele viu escrito na testa da grande Babilônia, a grande prostituta, a igreja romana, mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes. Então ela tem filhas, né? Como Jezabel no Antigo Testamento teve uma filha, Atália, né? A igreja romana gerou filhas. Quem são? A primeira é a luterana, aí veio depois. Luterana, calvinista, zwingliana, batista, metodista. Depois veio as pentecostais, deuteropentecostais. E terminou com as neopentecostais. E hoje o Brasil, meu país, tem mais de 100 mil igrejas. Mais de 100 mil igrejas. Quando o profeta William Marion Branham estava vivo, até 1965, Marion Branham dizia assim, que os Estados Unidos da América tinha mais de 900 denominações. Mas você sabe quantas denominações hoje tem a América do Norte, os Estados Unidos? Mais de 360 mil igrejas. Cresceu, né? Cresceu, né? Mas o interessante é isso. Ele já caminhou entre as 7 lâmpadas. Éfaso, primeira, Esmirna, segunda, Pérgamo, terceira. Cada uma aí tem um período de anos. Durante esses 2000 anos. Tiatira durou quase mais de 900 anos, né? Sardes, a quinta era, Filadélfia, a sexta era, nós estamos em Laodiceia, né? Laodiceia começou em 1906, no mesmo momento em que começou o avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, com William Seymour, um homem caolho, né? Negro. Ali começou o movimento de falar em línguas estranhas, mas aquilo ali não era de volta à palavra original. E mesmo William Branham, nascendo em 1909, e mesmo William Branham, americano do Kentucky, começando a pregar em 1933 e pregou até 1965, também não era a palavra original. Nem a Azusa era a palavra original e nem o que o William Branham trouxe era a palavra original. A palavra original está aqui agora, conforme o William Branham disse, que é no final da era, né? Da 7ª era de Laodiceia, é que a verdade viria à tona, né? Por que William Seymour não era a palavra original? Ali só foi o dom de línguas. O irmão Branham tinha dito que, acho que em 57, tinha terminado esse avivamento de falar em línguas, né? O irmão Branham ainda disse assim,
se vocês soubessem o significado dessas línguas estranhas, vocês veriam que é julgamento, juízo que vai cair. Porque lá na Babilônia, né, não houve uma língua estranha escrita lá na parede, lá, Menetekel, Faisi, né? Pesado fosse na balança, falando ao rei da Babilônia, você foi achado culpado e o teu reino vai ser tirado de você. Então, o movimento de línguas estranhas não era Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque lá em Atos, capítulo 2, se converteu 3.000 almas e eles disseram: como podemos ouvir esses galileus falarem na língua em que nós nascemos? Então, era idiomas, línguas maternas. Vou dar um exemplo. Se eu fosse um judeu, um exemplo, e existisse no Brasil naquela época um idioma português, e eu tivesse deslocado do Brasil para Jerusalém, pro dia de Pentecostes, eu estivesse lá no dia que Shimon Kefa, se chama Simão Pedro, Shimon Kefa estivesse pregando, a voz dele chegaria nos meus ouvidos em português. Era o que aquelas 17 nações de Atos 2 disseram: como podemos ouvir esses galileus falarem na própria língua em que somos nascidos? Então era idioma. Porque as línguas estranhas é um dom dos 9 dons. 1, língua estranha. 2, interpretação de língua. 3, profecia. 4, palavra de sabedoria. 5, palavra de discernimento. 6, palavra de conhecimento. 7, dons de cura. Operação de maravilhas. São 9 dons. E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27, Paulo diz assim, que num culto, numa reunião, fale 2 irmãos em línguas, no máximo 3 irmãos, e haja o dom de interpretar línguas. Se não houver quem interpreta línguas, é para ficar calado na congregação. Agora, no dia de Pentecoste, era em idiomas, porque não precisava de interpretação. As próprias pessoas que creram disseram: como podemos ouvir, como, pois, estamos ouvindo esses galileus falarem na própria língua, no próprio idioma materno em que nascemos? Gente da Fenícia, Chipre, Capadócia, lá falou de que países estrangeiros eles vieram. E aí então houve a conversão. Agora, o que chama de avivamento pentecostal era um mero dom, que tem preceito, regulamento, ordem, conduta, doutrina, para funcionar dentro do culto, e nem os que se dizem pentecostais obedecem. Nem os que se dizem pentecostais obedecem, porque eles não interpretam. Também o dom de língua eu defendo, e quando alguém fala em língua, é uma dessas 3 fontes. Pode ser Deus, pode ser o diabo, pode ser mecânico, remedando e imitando. E como é que você vai saber? Tem que ter alguém ali com discernimento para discernir. E eles colocam o dom de línguas acima do dom de discernimento, sendo que o dom de discernimento, na minha opinião, o dom é 9 dons. O de discernir, na minha opinião, é maior do que o de falar em língua. Porque o dom de discernimento vai te levar a identificar que fonte é essa. Quem é que está usando essa pessoa? E o dom de discernimento também ele é importante, porque para você ser salvo, quantos pregadores estão pregando hoje aqui no Brasil? Milhares, milhões. Como é que você vai saber quem é o verdadeiro e quem é o falso? Vai precisar de discernimento. Mas hoje as igrejas valorizam mais o dom de língua, um dom a qual Paulo diz que aquele que interpreta o dom de língua é maior do que o que fala em língua. Mas na minha opinião, quem tem o dom de discernir espíritos ainda é maior do que o que interpreta a língua, porque a língua interpretada vira profecia. O dom de discernir espíritos é maior do que aquele que fala em línguas. Mas aí é a confusão, ou seja, não há equilíbrio, não há entendimento, não há compreensão, nem da parte ou da área dos dons.
no mundo religioso. É uma barbulha, uma confusão. Né? Mas eu quero falar de salvação. É claro que para ser salvo você vai ter que ter discernimento. A Bíblia não diz que tem salvação no judaísmo. O judaísmo matou Yehoshua Mashiach na cruz. O judaísmo, a religião judaica, né, que já estava ultrapassada, matou Estevão. O judaísmo, a religião do judaísmo, queria matar a Shaul, o apóstolo, Rachalia, Paulo, né? Entregou aos romanos, ele apelou para César, né? E aí no Apocalipse vemos Mashiach Yehoshua dizendo, eles dizem ser judeus, mas mentem, né? São sinagogas de Satanás. Agora, para você ver, o Mashiach Yehoshua, nascido em Belém, crescido em Nazaré, ele frequentava a sinagoga. Lá de Nazaré, Lucas 4, ele é expulso da sinagoga. E a Bíblia diz que ele pregava de sinagoga em sinagoga, depois ele não tinha acesso à sinagoga, às vezes ele era um judeu da tribo de Judá e Judá, Hebreus 7,14. Crescido aprendendo a Torá, circuncidado ao 8º dia, praticante da Torá, do judaísmo. Mas quando ele engrandece a Torá, porque Ishaiel, você fala Isaías, mas o profeta Ishaiel, capítulo 42, versículo 21, diz que quando o Mashiach viesse, ele iria engrandecer a Torá, a lei. Está escrito lá. Tanto que ele diz, os antigos, ouviste o que eles disseram? Eles disseram isso, eu porém vos digo. Eles disseram isso, eu porém vos digo. Eles disseram, não adulterarás. É um dos 10 mandamentos do decálogo, das pedras, né? Das tábuas de pedra. Shemonte, Êxodo 20. Eu porém vos digo. Qualquer que olhar uma mulher com desejo de sexo, desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouviste o que foi dito aos antigos? No decálogo dos 10 estava escrito, não matarás, mas em Shemonte, Êxodo 21 diz, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, está proibindo matar. Se te bater na direita, dê a esquerda. Se mandar andar 1 milha, ande 2. Se pedir a capa, dê a túnica. Está proibindo revidar. Está proibindo pagar mal com mal. Violência com violência. Outro dia eu preguei aqui, eu disse, olha, na minha opinião e visão, na minha ótica, ele pegou lá o chicote, o azarrogue, a Bíblia só diz assim, que ele expulsou os cambistas, os vendedores do templo. Não diz que ele bateu nos cambistas lá, os vendedores, mas ele abriu as gaiolas, as jaulas lá, soltou os cordeiros, soltou as pombas, as rolinhas, os animais, e com as arrogas expulsou os vendedores. Porque ele disse, se te bater na direita, ofereça a esquerda. Então, Mashiach, quando pregava, ele dava exemplo. Ele não fez violência, ele não exerceu violência. Mesmo na cruz, no Getsemane, né, na hora de ser preso, ele diz, olha, se eu quiser eu posso chamar 12 legiões de anjos para me livrar dessa hora. Né? Uns falam 3.600 anjos, ou mais de 30 mil anjos. Mas se ele chama e é salvo, como é que nós seríamos salvos? Porque a Torá, a lei do profeta Moisés, tinha 613 mandamentos. A lei é espiritual, a lei é santa, a lei é boa, a lei não é ruim, não. O problema é que ninguém conseguia cumprir. Mesmo Jacob, que você chama de Tiago, diz, se alguém quebrar, romper um mandamento da Torá, já é culpado dos 613. É réu, é culpado. O único que cumpriu toda a lei, falou no Calvário, uma das 7 palavras na cruz, no Calvário, foi Mashiach. E Yehoshua, ele diz, está cumprido. Ele cumpriu todos os mandamentos. A lei tem 613, mas todos os mandamentos que competiam a ele, ele realizou um por um. Porque ele disse, eu não vim destruir a lei, Matitiel 5,17, eu não vim revogar a lei, e nem os profetas, eu vim para cumprir, até que passe céus e terra, nem um acento, nem um tio
se retirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Quem ensinar todos os mandamentos será grande no reino dos céus. Quem menosprezar um desses menores mandamentos, são 613, será chamado pequeno no reino dos céus. Só que essa Torá, ela é para Israel. Ela não é para os gentios. Você compreende? A Torá é para Israel. Ela não é para os gentios. Nós não tínhamos Torá. Quando o Criador enviou a Shaul, Paulo, para pregar, a Rachalia, o apóstolo Paulo, qual era a lei de Deus que seguíamos? A única lei que Paulo diz de Deus que tínhamos em nós era a lei da consciência. Não era a Torá. A consciência, quando você acerta, ela te aprova. Sinal verde, você está aprovado. Quando você erra, sinal vermelho, a sua consciência, ela te acusa quando você erra. Essa é a lei que Deus colocou nos gentios. Mas os judeus tinham 613 mandamentos. Hoje eles não conseguem cumprir, porque eles não têm o templo, não têm o funcionamento dos levitas lá, os que podem receber dízimo, de acordo com Rachalia, Paulo, o apóstolo Paulo, Hebreus 7,5, os levitas estabelecem, instituem o dízimo e recebem o dízimo conforme a lei, né? Dízimo não pode pagar para brasileiro, paraguaio, americano, canadense, russo, inglês, árabes. É só para levita, né? Veja a situação dos judeus hoje. Eles foram expulsos, Jerusalém destruída no ano 70, o templo, segundo templo, que gastou 46 anos, destruído no ano 70, voltaram em 1948, depois de quase 2000 anos. Estão lutando, né, para ter o terceiro templo, para fazer funcionar o sacerdócio levita. Eles tinham 5 vacas vermelhas até outro dia, vinda do Texas. Já mataram uma de bar de treinamento, só foi um treinamento. Já tem sumo sacerdote, mas não tem um templo. Sabe que tem 613 mandamentos da Torá para cumprir, mas eles não estão completos. Agora nós, os gentios, acreditamos que o Mashiach, Yoshua, cumpriu os 613. E que a Torá, embora é santa, espiritual e boa, nenhum homem se aproxima do Criador através da lei, porque a lei exige perfeição. E o único que foi perfeito foi o que o judaísmo, os judeus mataram na cruz, no Gólgota, no Calvário, crucificaram o que foi perfeito e o que cumpriu os mandamentos da Torá. Porque para aproximar do Criador hoje, Deus e Pai, Criador e Jeová, é só pelos méritos do Mashiach e Yehoshua, não pela lei. Embora a lei é santa, é espiritual. Foi Paulo, Rachali, o apóstolo Paulo, que diz, a lei é boa. Mas Paulo dizia, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, Romanos 3, 23, Romanos 4, 23. Mas Mashiach cumpriu a lei. E pelos méritos do Mashiach podemos nos achegar, nos aproximar de Deus. Podemos receber as promessas. Novo nascimento, batismo de Rosh HaKodesh, sermos regenerados. A Bíblia diz lá, no quarto evangelho, você fala João, mas é Joanã 1,12, todos os que creram no seu nome, porque ele veio para os seus, versículo 11, para o povo judeu o rejeitou, mas todos quantos creram no seu nome, foram dado o poder de se transformar em filhos de Deus, filhos de Jeová, filhos do Criador. Ou seja, o que os judeus rejeitaram, para nós hoje é justiça de Deus, é salvação de Deus, e é Yoshua Mashiach. Então, Mashiach já começa, porque Mashiach cumpriu todos os mandamentos da Torá, que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. Então, Mashiach já começa salvando pelo seu nome, pelo seu sacrifício.
pela sua mediação, pela aspersão do seu sangue, né? Pela aspersão do seu sangue. Aqui em Hebreus 12, 24 é dito aqui, ó, Yehoshua, o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão mais eloquente, ou em outras palavras, melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 10, 16, também fala dessa nova aliança, a Brit Hadashah, né? Os judeus não gostam de ouvir isso. Eles não gostam de ouvir isso, nova aliança. Mostrando que a lei era a velha aliança. Aí o judeu diz, a lei é perpétua, a lei é eterna. Pode ser, mas ninguém dá conta de cumprir ela. Só o Filho do Criador, Jeová, pode cumpri-la. Ninguém mais. Nem sacerdote, sumo sacerdote, fariseus, saduceus, zelote, nem esses de hoje. Arquenazistas, sefardistas, falachas, ultra-ortodoxos, haridins. Os haridins são os mais que se aproximam da lei, mas nem eles dão conta de cumprir, né? Quem pôde cumprir foi Mashiach. Rachalia, Paulo, o autor da carta aos Hebreus. Os Hebreus é uma carta endereçada aos israelitas. Quando você lê os Hebreus 7:5, Paulo está dizendo que é para os hebreus, é para os judeus, Iudins, é para Israel. Só os levitas podem estabelecer e receber dízimo. Depois, nas outras 13 cartas, Paulo escreveu 14. A carta aos Hebreus, o autor é Rachalia, Paulo, é o apóstolo Paulo. Lá ele fala de dízimo. Nas outras 13, ele não fala. Em Romanos, não toca em dízimo. Em Gálatas, não toca em dízimo. Em Efésios, não toca em dízimo. Em 1 Coríntios 1 e 2, não toca em dízimo. Em 1 Tessalonicenses 1 e 2, 1 Timóteo 1 e 2, em Tito, Filipenses, Colossenses, Filemão. Ele não toca em dízimo. Você vai ver, ele não toca em dízimo. Só vai tocar em dízimo em Hebreus, e Hebreus não é para nós. Ele está escrevendo, serve, porque nos traz conhecimento, né? Mas ele está escrevendo às 12 tribos de Israel, aos hebreus, aos Iudim, aos judeus, e ele diz lá, Hebreus 7:5, que o dízimo, quem pode instituir, estabelecer e receber é os levitas. Então, nada a ver com gentios. E as outras 13 cartas, em momento algum, Paulo toca em dízimo, até porque em Filipenses 3, versículo 5, Rachali, o apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim. Nem Paulo podia tocar em dízimo, só os levitas. Você não entende isso, não? Você agora vai entender, eu não sei se você vai aceitar, não. Agora, estou lendo Hebreus 8, versículo 6. Agora, porém, Mashiach, crucificado no Calvário, também o ressuscitado do Criador, o ressuscitado de Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Agora, porém, Mashiach possui um ministério. Ministério é sacerdócio superior ao de Arão, né? Porque o sacerdócio de Mashiach é semelhante ao de Melquisedeque, Hebreus 7, né? Melquisedeque é o Criador, é o Eterno, é o Pai. Diz lá, Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias. Ora, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Eterno. Aí a Bíblia diz que o Filho, Yehoshua Mashiach, hoje ele tem um ministério superior ao dos levitas, porque o sacerdócio, que é ministério, o mediador hoje, o sacerdote eram os mediadores, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele não entrava lá no Santo dos Santos, onde estava a arca, onde estava o maná na panela de ouro que não apodrecia, dentro da arca não estavam as 2 tábuas de pedra. Mas agora Mashiach, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior ao de Arão, ao dos levitas. Pois ele é mediador, Mashiach é o mediador de uma nova aliança. Olha aí, a Brit Hadashah. Bem melhor, de uma nova aliança bem melhor.
É. E o que é que Paulo diz aqui? Cuja Constituição se baseia em melhores promessas, né? É isso? É. Então tem uma nova aliança. E ele fala em Hebreus 8:13, Paulo diz assim: se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança, o Novo Testamento, a Brit Hadashah. É o que Paulo está dizendo aí. Então tem uma nova aliança. Se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Estou lendo Hebreus 8, versículo 13. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira aliança. Ficou velha. E o que está ficando velho, o que Paulo diz aqui? E o que está ficando velho, gasto, logo desaparece. Né? Logo desaparece. Porque a lei é espiritual, a lei é santa, boa. Porém, os judeus não deram conta de cumprir. Né? Quem cumpriu foi Yehoshua Mashiach, que foi rejeitado por Israel. Porém, ele se virou-se para as nações. Como eu falei, Apocalipse 2:1, para caminhar durante as 7 eras, né, que William Branham pregou. Né? 7 eras da igreja, 7 congregações, 7 cartas proféticas, a plenitude dos gentios, 7 períodos. Porém, ele já caminhou, agora ele está do lado de fora. Ele já não caminha mais dentro de igrejas, congregações, até porque ele é judeu. Embora quando ele começou a pregar, o judaísmo se levantou contra ele, as sinagogas expulsou ele, os judeus intentaram matar e acabaram matando ele. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo escreve lá que os judeus mataram Mashiach, os coterrâneos. E esses judeus não querem que a palavra de Deus se propague, avance, tentam impedir. Estavam tentando. Quem capturou Paulo lá foi os judeus. Quem entregou Paulo aos romanos foram os judeus. Quem matou Estevão foram os judeus. Quem prendia os apóstolos foram os judeus. Gamaliel até mandou soltar. Dá de mão desses homens. Se essa obra é de Deus, vamos estar lutando contra Deus. Você viu um sábio no judaísmo. Ou seja, nem todo mundo no judaísmo era burro, né? Havia gente sábio lá como Gamaliel. Deixa eles quietos, vamos ver até onde eles vão. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas Mashiach cumpriu a lei. Agora isso aqui é importante, viu? Ele cumpriu a lei, a Torá. Depois, Isaías 45, você vê o cumprimento em Atos 13 e 47. Depois de Paulo e Barnabé está pregando para os judeus, e os judeus sempre recebiam as pregações de Paulo e Barnabé com um apedrejamento, pedradas, né? Tentativas de matá-los. Aí Paulo sacode a poeira dos pés e diz: era necessário que isso acontecesse. Vou me virar para os gentios. Porque está escrito lá em Isaías 45. Você vê as palavras de Paulo em Atos 13, 47. Te constituí como luz para as nações, para que seja portador dessa salvação até os confins da terra. Ou seja, ele vira para os gentios. Mas não que Paulo seja o salvador, porque Paulo disse que o mediador entre Deus, Pai, o Criador, e os homens é Yehoshua Mashiach. Além do mais, Paulo disse ao carcereiro lá, quando o carcereiro, em Atos 16, 29, ia se suicidar, Paulo diz: dá de mão, não faça mal contra ti, homem. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, Rachalia, o apóstolo Paulo, crê em Yehoshua Mashiach, será salvo tu e tua casa.
será salvo tu e tua casa. Embora os Gálatas receberam Rachalia, Paulo como anjo, queria arrancar seus olhos e doar a Paulo, Rachalia, o apóstolo. Quer dizer, você não vê Paulo tomando o lugar de mediador do Mashiach. Ele era portador, ele era um enviado, um prisioneiro, depois ficou preso, né? Um prisioneiro do Mashiach, né? Como hoje vemos pessoas que se intitulam profeta querendo tomar lugar de mediador, querendo tomar o lugar do Salvador, dizendo que eles é que são o Salvador. Eu tive numa seita dessa aí, a seita do cacuísmo, né? O cacu faz tais declarações, ou seja, depois eu fui ver que o cacu estuda muito o Corão, né? Que na porta do cacu lá em Cartagi, ele botou uma placa lá, não há Deus senão Jesus Cristo. E Cacu Felipe é seu profeta. Isso é palavra de Mohammed, gente. Mohammed que dizia, Maomé, não há Deus senão Alá. E Mohammed é o seu profeta. O Cacu, sorrateiramente, ele pega palavras do Corão de Mohammed. Como ninguém conhece o Corão, nunca leu o Corão aqui no Brasil, e traz como se fossem suas palavras. Ele é capaz de plagiar até o Alcorão, que os muçulmanos dizem que é o Corão sagrado do Islã. Tudo para tapear, para escravizar pessoas. E depois que entra no cacuísmo é difícil sair, gente. Eu tenho mais de 3 anos que eu saí de lá pela misericórdia de Yehoshua Mashiach, o Filho, e pela graça de Deus Pai e Jeová. Mas só eu sei o que é ficar 10 anos com um nó cego na mente, né? Dar uns nós cegos na mente. Aquilo é a mesma coisa de ser mormon. Ser testemunha de Jeová, ser adventista, né? Ser das Assembleias de Deus. É mais uma seita, né? E olha que antes eu tinha sido batista, mas por ter sede da verdade eu saí da batista por causa das escrituras para a Assembleia de Deus. Fiquei 7 anos na Assembleia de Deus, de 1989 a 95, mas por ter sede da verdade, saí da Assembleia de Deus e fui para o Tabernáculo da Fé. Eles pregam a mensagem de William Branham, mas só dizem pregar a mensagem de William Branham, mas não vive. Os pastores do Tabernáculo não vivem igual o William Branham, onde o William Branham deu escândalo de adultério, de abuso sexual, igual vimos aqui em Goiânia, o presidente do Tabernáculo da Fé, Joaquim Gonçalves, aí, no emaranhado de uma lama de escândalo antes de morrer, em 2021. Então, diz pregar a mensagem mombrana, mas não prega. Aí o Tabernáculo diz ser a mensagem mombrana, mas Tabernáculo é denominação. É outra escravidão. É tão grande a escravidão que eu fiquei quase 17 anos no Tabernáculo. Mas por ter sede da verdade, e por nunca largar de examinar as escrituras, sair do Tabernáculo. Eu acredito nisso. Todos os filhos e filhas de Deus não vão parar em uma igreja, em uma prisão denominacional do sistema religioso. Se eles amam a Deus e estudam a Bíblia, vão avançar. Vão avançar como Rocheia, Oséias 6:3. Corramos, prossigamos em conhecer a Jeová, certo como a chuva, como a aurora, ele virá a nós. Quer dizer, é a Bíblia que faz um filho e uma filha do Criador sair dos mormons. Eu sei, ele vai para o testemunho de Jeová. Eu sei, ele vai para a Assembleia de Deus. Eu sei, ele vai para a Universal, ele vai para a Mundial. Mas enquanto ele estiver lendo a Bíblia, ele vai pulando de galho em galho, saindo de uma igreja, entrando em outra igreja, até que um dia ele vai ouvir a palavra original. É aí esta jornada, essa corrida. Corramos, prossigamos. Essa sede de encontrar onde está o verdadeiro Deus vai se encerrar. E onde é que se encerra? Na palavra original. A palavra original que Paulo pregou. Paulo pregou o quê? Uma nova aliança. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, o que eu recebi de Yehoshua Mashiach eu vos entreguei.
ou seja, uma nova aliança. E foi a Torá? Não. Porque em Colossenses 2,14, Paulo diz: ninguém vos julgue por sábados, luas novas, comida, bebidas, dias de festa. Paulo entregou a Torá para nós seguir? Não. Paulo veio para nos fazer um judaizante, seguir a religião do judaísmo, dos judeus? Não. Porque aos Gálatas, Paulo disse, aos Gálatas 5,2, ele já tinha passado na galáxia lá, nos Gálatas, batizado os Gálatas já tinham recebido o Espírito Santo, Roach HaKodesh. Depois Paulo foi informado que alguém lá de Israel veio lá e confundiu a mente dos Gálatas, ao ponto que os Gálatas se deixaram circuncidar. Isso é Torá, gente. Aí Paulo diz assim: quem se circuncida caiu da graça, caiu da nova aliança, foi derrubado, não está mais na Brit Hadashah. Rompeste com Mashiach. Palavra de Paulo. Rompeste com Mashiach. Você não sabe, Gálatas, que se vocês se circuncidam, quem se deixar circuncidar está obrigado a obedecer toda a lei. São 613 mandamentos. Se você se circuncida, você está obrigado a obedecer toda a lei. E a lei, se você não obedece, tem maldição. Então vocês estão debaixo da maldição, porque homem nenhum dá conta de obedecer. Ô, Gálatas, vocês corriam tão bem. Eu estava quase alcançando a coroa. Vocês corriam tão bem. Quem vos fez parar de correr? Quem impediu a vossa corrida? Ele chega a dizer assim: que Deus castigue esse que vos perturba. Esse que foi aí perturbar, porque Paulo tinha trazido a nova aliança. A Brit Hadashah. Mashiach, quando veio, engrandeceu a lei. Mashiach não veio para destruir a lei do profeta Moshe. Ele era judeu, foi expulso da sinagoga. O judaísmo caçava ele para matar, mas ele diz: eu não vim destruir a lei, e nem os profetas. Eu vim cumprir. Até que passe céus e terra, nem um tio, nem um acento se retirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha, falando como judeu. Qualquer que ensinar todos os mandamentos será grande no reino do céu. Quem menosprezar um desses menores mandamentos será chamado pequeno no reino dos céus. A lei diz isso, os antigos dizem isso. Eu, porém, vos digo: ele não vai desfazendo da lei, ele vai engrandecendo a lei. Ele somente vai engrandecendo a lei. Mas quando Paulo vem, aí Paulo prega a nova aliança, a Brit Hadashah, a graça, né? Aí ele não traz essas coisas da Torá para nós. Ele não implanta em Corinto, em Colosso, em Filipos, em Atenas, aos Gálatas, na galáxia. Ele não implanta em Roma. Ele não implanta a Torá. Vocês vão obedecer a Torá, não. Vocês vão obedecer, vão seguir Mashiach. A lei do Mashiach. E os mandamentos que o Mashiach tem para vocês, gentios, é através de mim. Coríntios capítulo 15, versículo 2, vocês são salvos pelo meu evangelho. Se é que vocês retiveram, receberam e guardaram tal como eu vos ensinei. E se um anjo descendo do céu, Gálatas 1, 8 e 9, ou nós mesmos, alguém pregar evangelho diferente do que já foi pregado, considere a nada. Veja, Paulo não veio pregando Torá para as nações gentios, veio pregando boas novas. Veio dizendo que o seu evangelho, a mensagem que ele trazia, ele falou assim: e eu fiquei 3 anos na Arábia Saudita, né? No deserto da Arábia. Depois que Mashiach cruzou meu caminho em Damasco ali, ficou cego, vi uma luz mais potente do que o sol, e uma voz disse em língua hebraica, está escrito em Atos 26, 14, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu? Adonai, Adon. Ele só queria saber o nome. Qual é o teu nome? Adonai, Adon, Senhor. Ele ouviu que daquela luz mais potente do que o sol tinha que sair Yod Revav,
Iode Revav, porque quando a voz diz eu sou Yehoshua, você sabia que o nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama, o nome do filho? Iode Revav. Vai conferir quantas letras do tetragrama tem no nome Jesus? Nenhuma. Isso aí é um nome católico, é um nome romano, é um nome inventado pela Igreja Católica. Primeiro os gregos transliteraram o nome Yehoshua, Mashiach para Jesus Christus. Não tem uma letra do tetragrama. Depois o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem, eles falam São Jerônimo, o pai da Bíblia Vulgata, a Bíblia em latim. Fazer a Bíblia em latim, ele tira a letra O do Jesus, aí fica Jesus. Isso no ano 382 na Bíblia Vulgata. E aí no ano 1515, eu estava lendo agorinha, gente. E no ano 1515, o Papa Leão X enviou o Jean Jorge Trissino, embaixador da Igreja Católica de Roma. Ele era italiano, linguístico, gramático, para a Alemanha. Nesse mesmo ano de 1515, o rei Emanuel, né? Tá aqui, eu anotei, ó. O rei de Portugal, Dom Emanuel I, pediu ao Papa Leão X para estabelecer a Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição em Portugal, né? O interessante é que o Leão X não autoriza, né? Pode ler na história. Mas quem vai trazer a Inquisição é o Papa Paulo III. Aí já é no tempo do rei Dom Emanuel II. O Dom Emanuel I tentou em 1515 com o Papa Leão X, mesmo que enviou Jean Jorge Trissino, seu embaixador para a Alemanha. Em 1515, Lutero já estava dentro de um mosteiro lá, agustiniano, para virar monge. Em 1517, Lutero traz as 95 teses, depois que o Papa Leão, querendo construir a Basílica de São Pedro, enviou para a Alemanha Tetzel, né? John Tetzel, o vendedor de indulgências. Aí Lutero não concordou com a venda de indulgências, e era para construir a Basílica em Roma, né? De São Pedro. Aí Lutero prega as 95 teses escrita em papel, né? Na porta da Igreja de Todos os Santos de Wittenberg. Ele era padre, né, da Igreja de Wittenberg. Aí, em 1517 e 1524, Jean Jorge Trissino, com astúcia da Igreja Católica Romana, ele altera a fonética da letra I para o J. Aí vem o nome Jesus. O nome latim. Não tem Iod Re Vav. E, gente, eu vou falar uma verdade aqui. Se você for a Israel hoje, pregar Jesus é um nome romano, católico, aos judeus, eles vão cuspir em você. É difícil, eles não vão aceitar, porque a Inquisição que veio em Portugal, a Inquisição, e ela tinha começado na Espanha em 1492, né, na Península Ibérica ali, que pega Portugal, pega a Espanha. A Inquisição matou, mas matou para valer os judeus. E eu acredito que lá em Israel, não sou judeu, Yehudim, mas acho que lá as aulas de história, nas escolas hebraicas lá em Israel, devem ensinar que a Inquisição estabelecida na Península Ibérica, Espanha, depois veio para Portugal, essa Inquisição, através do nome de Jesus Cristo, um nome latim romano, matou muitos judeus. Expulsaram os judeus da Península Ibérica, da Espanha, de Portugal. Olha, eles vieram para o Brasil. Eles vieram para o Brasil por causa da Inquisição. Você sabia que era em nome de Jesus? Jesus Cristo, nome romano, grego, Jesus, o nome romano, o nome latim.
que esses reis aí de Portugal, da Espanha, obrigaram os judeus a virar cristão. Como era chamado? Os judeus que tinham que abandonar o judaísmo e, se não quisesse morrer na Inquisição, na Península Ibérica, na Espanha, que começou em 1492, e até onde foi a Inquisição? A Inquisição durou 285 anos, estou falando a verdade. A Inquisição terminou em 31 de março de 1821. Durante 285 anos, aí na Espanha, Portugal, na Península Ibérica, os judeus tinham que largar de ser judeu, o judaísmo, e tinham que se tornar cristãos novos. Como eram chamados judeus? Cristãos novos. Ou virava cristãos novos, abraçava o cristianismo, virava católico, cristão novos, ou morria. Porque o Papa Paulo III, no tempo do rei Dom Emanuel II, autorizou a Inquisição a entrar em Portugal, e aí essa coisa varreu Portugal. E aí, para onde esses judeus? Vão embora, vão fugir, vão vir para o Brasil. Entre 1872 e 1972, entrou no Brasil 90 mil judeus. E claro, eles mudavam de nome, né? Eles tinham nome hebraico, e eles entravam aqui chamando Silva, Pereira, Correia, vários nomes, né? Como vimos no documentário da BBC, eles já com nomes de Portugal, indo para Nova York. 23 judeus ajudaram, brasileiros, já ajudaram a fundar Nova York. Olha, de 1872 a 1972 entrou 90 mil no Brasil. Vindo da Península Ibérica, por causa da Inquisição. Da Inquisição, da Santa Inquisição, porque houve Santa Inquisição para queimar protestante. Mas se você sabia que houve Santa Inquisição em Portugal, Espanha, para queimar judeus? Para obrigar judeus a virar um cristão, mas era chamado cristãos novos. É por isso que eu estou a pregar que eu não sou cristão, eu não quero ser chamado de cristão. Não dá para ser chamado de cristão. Ou o judeu morria na Espanha, morria em Portugal, ou ele tinha que aceitar o título, largar de ser judeu para ser chamado cristão novo, né? Abraçou o cristianismo. Vê que o cristianismo, a mãe do cristianismo, Roma, obrigava os judeus a virar cristãos. É por isso que tenta pregar Jesus lá em Israel. Israel não aceita, os judeus não aceitam nem ser evangelizados. Israel hoje é um país judaico. Os judeus não esquecem a história. André Luiz Nunes, e se não formos chamados de cristão, que nome é que devemos ser chamados? Para mim, eu prefiro ser chamado como Paulo chamava aí, os de dentro, né, nas 14 cartas de Paulo, para as 13, para os gentios, que Hebreus é para os israelitas, Paulo chamava os crentes, né? Ele não falava lá? Se o homem é crente, a mulher é descrente, e a parte descrente quer viver com o crente, consente, não há problema em viver junto, mas se a parte descrente não quer viver com o crente, Paulo diz assim, que se separe, mas é claro que isso não dá direito a um segundo casamento, porque a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. Romanos 7, versículo 2 e 3. Se o marido morrer, ela pode casar com quem ela quiser, mas viva o marido e ela for viver com outro homem, essa mulher será chamada adúltera. E o homem também está ligado à mulher, porque Mashiach disse em Marcos capítulo 10, versículo 11, se o marido despedir, mandar a mulher, repudiar, mandar a mulher embora e casar com outra mulher, um segundo casamento, ele comete adultério contra a sua primeira mulher. Então o casamento é até que a morte separa. Mas vemos aí na Bíblia que Paulo chamava de crentes, né? Então, Mashiach não falou para o Rachalia, o apóstolo Tomé, quando ele viu Mashiach ressuscitado, vem cá, põe tua mão aqui, o teu dedo aqui nos buracos, né, das feridas.
Ele disse, não, agora eu creio. Senhor, Senhor é Adonai, Senhor meu, né? Agora eu creio, Adonai, porque você viu e creu, bem-aventurado, feliz aqueles que nunca viram e creram. Mas antes ele diz assim, Tomé, acha ali o apóstolo, ele diz assim, não seja incrédulo, seja crente. Eu acredito que está na hora de voltarmos a ser chamados de crente, porque não dá para ser chamado de cristão, porque a mãe do cristianismo é a Igreja Católica de Roma. Cláudio, em Atos dos Apóstolos 18, versículo 2, expulsou os judeus e Rudim de Roma. Áquila e Priscila foram expulsos. Depois, esses judeus expulsos de Roma, o decreto foi do ano, eu não sei se foi 49 a 53. Tem aí a história aí, né? Depois, quando o decreto caiu, o decreto de expulsar os judeus, nunca mais a congregação de Roma, da cidade de Roma, a capital do Império Romano, voltou à palavra original. No lugar da raiz verdadeira, porque a salvação vem dos judeus. Foram os judeus que levaram a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, as boas novas para as nações. Paulo diz, Andrônicos e Júnias, apóstolos antes de mim em Roma. Mas o que ocorreu lá em Roma? Cláudio, o imperador César romano, expulsou os judeus e aí surgiu uma outra raiz no lugar da primeira raiz, ou seja, uma raiz podre, doentia, a religião romana, que hoje obriga a orar os mortos, acender vela, que hoje obriga a crer na Trindade, que hoje obriga a crer no nome de Jesus. Isso aí é religião romana, gente. Isso aí não tem nada a ver com Iudim, judeu, a salvação vem dos judeus. Olha toda a religião romana. O que é que o Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, tem de judeu? Só aquele kippah na cabeça. O Papa usa um kippah, né? No mais, a religião de Roma, o catolicismo, não tem nada. E é a mãe dos cristãos. Se corrompeu. Note que o nome cristão foi chamado pela primeira vez na cidade de Antioquia, Atos 16, 26, né? É isso? Mas o que aconteceu com o cristianismo? Corrompeu. E hoje não dá para ser cristão. Não dá para pertencer à igreja cristã. Não dá para ser um homem cristão, uma mulher cristã. E o que é que vamos ser então? Eu acredito que devemos defender a palavra de Deus, a doutrina que Paulo pregou, a palavra original, a sã doutrina tem que voltar. O uso das túnicas para homens e mulheres. A mulher usar o véu em público, o ósculo santo. Como eu preguei aí, 590 pontos do mandamento do Evangelho de Paulo, que as igrejas ignoram, passa por cima. Isso tem que voltar. É melhor do que ser cristão e defender a Trindade. Mas eu sou do Tabernáculo da Fé. Eu creio em William Branham, não defendo a Trindade. Você saiu do espeto, mas caiu na brasa, porque você defende Jesus. Jesus é um nome romano, latim. Não tem como escapar. Não tem como escapar a não ser através das Escrituras. A não ser voltar à Bíblia, o que eu estou a pregar aqui nesta hora. Não dá para defender o cristianismo. Ele se corrompeu. Hoje ele é a religião do Império Romano. Roma, cidade das 7 colinas. A Bíblia diz que a besta, que vem lá do Islã, né, vai queimar a cidade de 7 colinas, a grande prostituta. Mas você quer ficar aí? Fica. É um problema seu. Eu vou pregar a palavra de Deus, a sã doutrina. Eu vou fazer uma tentativa de me aproximar dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Os 12 apóstolos são judeus. Matitial, Mateus 19, 28, Machia diz: vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Mas para as nações ele enviou um apóstolo da tribo de Benjamim, Rachalia, Paulo. E eu acredito muito no que Paulo pregou. E estamos nos últimos dias.
Chegando no momento final, a Bíblia fala de um dragão que vai ser expulso do céu, cairá na terra e no mar. Apocalipse 12. Ai dos que habitam na terra e no mar. O dragão, o diabo, a antiga serpente, desceu a voz, tem grande ira, sabe que tem pouco tempo. Olha na Bíblia, Apocalipse 12. Ele vai correr atrás, vai perseguir os que têm a palavra de Deus. Quem são esses? Judeus, os que têm um testemunho de Yehoshua Mashiach. Quem são esses? Gentios. Porque se você continuar defendendo trindade, coisa que judeus, Israel, país judaico, a nação de Israel, não defende trindade, não defende Jesus, por causa do nome de Jesus, houve a Inquisição na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal, é a razão dos judeus saírem de Portugal e virem para o Brasil. Embora do ano 1920 a 1939 entrou 50 mil judeus arquenazistas vindo da Rússia, da Europa Central e da Polônia. Também entraram no Brasil. Não entrou só judeus por causa da Inquisição na Península Ibérica, em Portugal. Eles também vieram da Rússia, né? Vieram da Europa Central. Vieram daquela região ali da Polônia. Da Polônia, né? Fala-se hoje que o Brasil tem 120 mil judeus aqui. Fala-se hoje que 50 milhões de brasileiros são descendentes de judeus direto. Por causa desses 90 mil, vou repetir, eu quero ser claro. Eles recusaram ser chamados de cristãos novos. Eles fugiram da morte da Santa Inquisição que o Papa Paulo III, no tempo do rei Dom Emanuel II, trouxe. A Inquisição para Portugal, mas a Inquisição já estava na Espanha. Lá os reis, lá Aragão, né? Já estava na Espanha desde 1492. Também houve caçada no Brasil. E dizem que quando começou a caçada aqui no Brasil, os judeus fugiram para o Nordeste. Diz que esse chapeuzinho, não tem um nordestino? Eu morei no Nordeste de 1996 a 2018. Foi 23 anos, quase, morando no Nordeste. Cheguei a morar aí em Paulo Afonso. Bahia, Canindé de São Francisco. Canindé é divisa com Piranha, Alagoas, onde passa o Rio São Francisco. Já Paulo Afonso faz divisa com Canindé, Bahia, Delmiro Gouveia, Alagoas, Petrolândia, Pernambuco. E eu morei aí há quase 6 anos, em Paulo Afonso, Bahia, que faz divisa com esses estados. E lá o nordestino usa um quipá de couro. Isso tem a ver com o judeu. Eles não dizem que tem 50 descendentes de 50 milhões, que o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Dizem que 50 milhões são descendentes de judeus. Embora as estatísticas falem de 120 mil judeus no Brasil. Mas quantos que fugiram para o Nordeste? Até Belém chegou judeus em Belém, no Pará. Chegou no Sul. O Brasil sempre foi um refúgio de judeus, gente. E de Portugal, eles vieram correndo, fugindo da Inquisição, porque se eles ficassem lá, ou eles viravam cristão novo, era um título que Roma, a Igreja Católica, a mãe do cristianismo, dava na Santa Inquisição: ou vira cristão novo, ou morre na fogueira, ou morre queimado. Você está vendo? O tanto que o cristianismo é mau e que os judeus não vão largar o judaísmo para virar cristão. Embora acredito na Bíblia que os 2 profetas estão vindo. Eu quero encerrar a pregação. Os 2 profetas, Eliahu e Moshe, estão vindo. Eles vão converter os 144 mil, o remanescente de Israel. Romanos 9, 27. Ainda que Israel seja o seu número como a areia da praia, só o resto, o remanescente, será salvo. Né? Eles não vão concordar, esses 2 profetas,
com o judaísmo. Então vai haver uma revelação ali que vai salvar 144 mil judeus. Agora lembra que Zacarias 13:6 diz que quando os judeus virem e Yehoshua Mashiach, na minha Bíblia de Jerusalém diz assim, eles vão perguntar ao Mashiach: que feridas são essas em seu peito? Nas outras versões da Bíblia diz assim: que feridas são essas em tuas mãos? Então ele tem feridas nas mãos e nos peitos. Ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Mas é claro, quando ele vier, ele vem como bem Davi. Porque na sua primeira vinda ele era bem Yosef, né? Como Yosef, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, se fala Jacó, mas é Jacó, foi colocado num poço, vendido aos ismaelitas, virou escravo no Egito, foi colocado numa prisão porque recusou deitar na cama com a mulher do Potifar. Na prisão houve um padeiro e um copeiro, como na cruz havia 2 ladrões. Na prisão o copeiro e o padeiro, um foi salvo, o outro morreu. Na cruz um dos ladrões vai ao paraíso e o outro vai ao inferno. Você veja que o Mashiach e Yehoshua era uma figura, um tipo de Ben Yosef. Mesmo na hora da angústia dos irmãos de Yosef lá, os 11 irmãos, eles achou que ia morrer, não? A esposa de Asenat Paniah, de Ben de Yosef, que é uma figura de Yehoshua Mashiach, porque a esposa de Yosef, filho de Jacó, era gentílica, não? E Mashiach e Yehoshua, ao morrer na cruz, e foi morto por judeus, mas ele consegue, durante esses 2000 anos, ter uma esposa das nações. Durante esses 7 períodos, essas 7 lâmpadas, caminhando entre as 7 eras, 7 lâmpadas, ele conseguiu em cada era ter uma esposa, uma noiva da palavra original, uma noiva das nações. Porém, quando ele vier, ele agora vem como bem Davi. Ele vem para estabelecer o reino milenial. E aí é quando haverá a angústia de Jacó, a angústia de Israel. Claro, vai ser a grande tribulação. Vai ser o aperto lá, a angústia de Jacó. Mas o milênio vai ser estabelecido na terra, não? O milênio vai ser estabelecido na terra. Mashiach vem agora como bem Davi. Os judeus de Israel não dizem que Mashiach tem que ser bem Yosef? Pronto, ele já foi, ao cumprir a Torá e ao ser morto na cruz. Agora ele não vem como bem Yosef, ele não vem para sofrer. Ele vem para estabelecer o seu reino. Enquanto ele não vem, estamos na Brit Hadashah, na nova aliança. Kefa, que você chama de Pedro, pregou o evangelho para judeus e judinhos da circuncisão. E o Rachali, apóstolo Paulo, pregou o evangelho para os incircuncisos, os gentios. O evangelho do apóstolo Paulo é o evangelho da incircuncisão, porque nós, os gentios, não somos obrigados a nos circuncidar. Paulo nos colocou dentro da nova aliança, né? Essa boas novas, esse evangelho. Não é isso que protestante, católico, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais estão a pregar. Não é isso aí, não. Mas é o que Paulo pregou. Porque no evangelho de Rachali, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios 14, do 34 ao 38, Paulo diz que a mulher não pode ser pregadora. Não dê a palavra para a mulher falar dentro da congregação. Que ela esteja em silêncio. Se ela tiver dúvida, ela pergunta em casa dos seus maridos. A mulher tem dias críticos, né? Dias menstruais. Ela não pode ser pregadora. Por isso que eu estou dizendo que essas mensagens do cristianismo, de igrejas cristãs, católicos, protestantes e pentecostais, tem nada a ver com o evangelho do Rachalia, do apóstolo Paulo. Ou você fala Rachalia, em hebraico quer dizer apóstolo. Porque eu devo me aproximar o máximo possível
da fé, dos fundamentos dos apóstolos, especialmente da revelação de Paulo. Eu não estou aqui para levar ninguém para comemorar a festa das cabanas, festa do Pentecoste, festa disso, guardar dia de sábado, circuncidar. Essa não é a minha pregação. Eu não vi Paulo obrigar ninguém a fazer isso. Paulo trouxe mandamentos, e muitos. Eu já preguei 590, mais ou menos, e muitos. Mas é a lei do Mashiach, é a nova aliança. É para esse lugar que devemos vir. É para isso que devemos vir hoje. Olha aqui o Criador, Jeová, único Deus e Pai, e o mediador e salvador, que é o Filho de Jeová, e Yehoshua Mashiach. Abençoe esta palavra nesta hora. Amém.